Oi? Como? Qual PL? Opa, aparentemente está tendo um problema ali. Cadê o áudio, gente? Tá tendo protesto. Você tá vendo aí um protesto nesse momento, as pessoas estão se retirando. Vamos acompanhar? Eu sairei daqui imediatamente se ela me responder quantos são 7 vezes 8. Raiz quadrada de 4. Saio agora daqui. É uma satisfação, mais uma vez, voltar a esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e de futuro. Minha vinda aqui me faz voltar 50 anos no tempo. Meu tempo de estudante. Até agora há pouco recebi uma tabela periódica. Pedi para eu poder dar uma olhada no avião. Eu sabia de cor. Sempre me interessei por exatas. Eu acho que o primeiro livro meu, Sistema PERT, abriu minha cabeça. Só aqui da região mais pobre do nosso estado de São Paulo, Eldorado Paulista, se bem que sou registrado em Campinas, minha família é daqui. Sempre estudei. Dá para imaginar quem passou por Eldorado, uma cidade pequenininha, né? Poderia formar pessoas, mas a época era outra. O ensino era de qualidade. Não tínhamos professores efetivos. Era o presidente da Caixa, o dono da coletoria, o engenheiro agrônomo, que dava aula para nós. De Campinas, por coincidência, tinha a professora Honória, não sei se está viva até hoje, que dava aula de inglês. Peguei uma vez, de um militar que passou em Eldorado, uma ICAM, Instrução de Concurso de Admissão e Matrícula para a carreira militar. Vi o sexto de matéria, estudei bastante. Passei num concurso da Escola Preparatória de Cadeias do Exército. Depois eu percebi que tinha prestado o concurso para a escola errada, que eu já tinha o científico. No final daquele ano, eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas para o Brasil. Fui aprovado. Meu sonho era entrar no ITA. Se tivesse estudado mais 2 ou 3 anos, que o concurso era muito difícil, certamente poderia ter sucesso. Então, sempre fui apaixonado por isso. Por isso, eu volto no tempo. Estudei naquela época a composição das estrelas via espectro. E um sonho. Pescava, tirava palmito do mato, maracujá também, vendia na cidade, sobrava um dinheirinho para eu comprar uma fascícula da enciclopédia Conhecer, toda semana. Via coisas fantásticas ali, aprendi a fazer sabão ali. Oh, como eu gostaria que essas pessoas que gritaram isso atrás se interessassem por isso. No fundo, são dignos de pena. Temos dó de pessoas que agem dessa maneira. Mas é a vida, nós temos que lutar por eles também. 2015, 2016, já tinha na minha cabeça que ia disputar a presidência, ninguém acreditava em mim, por vezes nem eu acreditava. E comecei a falar do nióbio, do grafeno. Fui em Araxá, na CBMM, perguntei na cidade, né, o que tem de nióbio aqui para eu comprar, até um souvenir. Falou, a única coisa que tem aqui em Araxá é uma fotografia da mina, mais nada. Exportamos tudo de forma bruta. Tive no Japão, antes das eleições, que tinha bijuteria de nióbio, não pude comprar, não tinha dinheiro. Uma correntinha de nióbio, $1.000.
Quanto custa uma tonelada? Com quantas correntinhas se compram algumas toneladas? Falando em bijuteria. Aprendi lá, não sei se é verdade. Diz que tem gente que tem alergia a ouro. Essas pessoas não são políticas. Do nióbio não se tem alergia. Entendeu um pouquinho tarde, mas tarde do que nunca. Visitei então Miracatu, lá é grafite. Quis o destino que me elegesse presidente. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão, que não é fácil. Quis o destino que no início de 2019, um físico russo de nome Konstantin Novoselov me visitasse na presidência. Uma pessoa, como são os cientistas, né? São pessoas de vez em quando parecem um pouco desligadas, porque elas pensam lá na frente. Sentou-se à minha mesa, ele falando do grafeno descoberto em 2004, das mais de 1.001 utilidades, em 2019 já se falava isso, hoje são mais do dobro da utilidade do Bombril. E ele falou para mim, até eu estava gravando, né, autorizou a filmar, que não conseguia entender o Brasil com todo esse potencial no tocante ao grafeno, que vem do grafite ou da grafita, mas que tem quase que no mundo todo, e nós não explorávamos isso aí. Falei para ele também, conversei sobre nióbio, obviamente ele sabia alguma coisa, muito mais do que eu era apenas um aventureiro nessa área, e daí o Brasil, praticamente nós temos um monopólio disso. Se criaram o OPEP lá nos idos anos 70, a gente não precisa criar a OPEP do nióbio, só nós temos. Fui, pela minha passagem pela CBMM, tem lá umas 40 bandeiras de vários países, eu perguntei, né, por que são essas bandeiras? São os países que importam o nióbio de nós. E vi algumas bandeiras meio esquisitas, né, de países pobres. Aí esses países têm tecnologia para investir no nióbio ou fazem reserva estratégica? Não tive resposta. Parece que mais reserva estratégica, não sei, não posso precisar. Mas certas coisas que só um tem, desculpe o pleonasmo abusivo, isso é mais do que monopólio. E hoje, quando ando pelo Brasil, quando fui na Universidade de Caxias do Sul, lá é grafeno, vim aqui, vendo aí essa primeira feira brasileira de nióbio, a gente começa a acreditar no Brasil. E a resposta do físico russo, né, o que ele queria transmitir para mim, eu percebi alguns dias depois, praticamente dizendo: ô presidente, qual o futuro do Brasil? Porque isso que vocês têm, que exportam hoje em dia, vai acabar um dia. A gente vai ver do quê? Aí vai no Marcos Pontes, que me lembrou da minha passagem para Israel. Eles não têm nada, nem petróleo tem. Quando se pensa em Oriente Médio, quando se pensa naquela região, a gente pensa logo em petróleo. Não tem nada. São uma potência. Temos um excelente relacionamento com Israel. Entre ontem e hoje, recebi as credenciais de 14 novos embaixadores. Nos deixou o Yoshi Shelley, um coronel do Exército, embaixador no Brasil, que tinha minhas portas abertas. Quantas e quantas informações nós trocamos. O de hoje não é coronel, é um capitão, fiquei mais à vontade. Mas, pelo que tudo indica, o que aconteceu naqueles poucos minutos, o nosso relacionamento continua sendo o mesmo. Indiquei, coisa rara, o embaixador para Israel, um general de exército, uma pessoa excepcional, general Menandro, de 4 estrelas. A pandemia nos atrasou um pouco, mas estamos ultimando uma operação Rondon, ou melhor, Davi Rondon, onde aproximadamente 25 garotos, jovens, estudantes, de mais variadas áreas, ou de poucas variadas áreas, como piscicultura,
agricultura, defesa, vão ficar 3, 4 semanas lá e voltam para cá. O critério, falar inglês. Assim como Alice Paulinelli catapultou o Brasil na agricultura, no governo Médici, que agora está fazendo um trabalho excepcional, a ministra Tereza Cristina, na agricultura também. Nós queremos, cada vez mais, se somar a países democráticos, que amam sua liberdade, têm respeito para com o seu povo e investem. Quanto mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos realmente um país de sucesso no futuro. E o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Voltando a Israel, a extensão territorial deles é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Por que nós não podemos chegar lá? Vamos chegar lá. E passa por onde? Por vocês, para essa garotada que tive a satisfação de colocar simbolicamente uma medalha no pescoço deles. É o nosso futuro. Isso não se consegue de uma hora para outra, igual Forças Armadas, Braga Neto. Você não, eu preciso dela amanhã, você não vai ter. Você tem que ter para hoje, senão você não vai ter para amanhã. A investir, falei, Braga Neto é um general de exército, um ano mais novo do que eu. Ministro da Defesa, há pouco tempo vimos pessoas lá que, pelo amor de Deus. E por que, em parte, dá certo o nosso governo, né? Não vou falar que é tudo 100%, apesar da tal da pandemia, que houve uma potencialização, que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme. Por que estamos aqui? Por causa do Marcos Pontes. Se compararem o perfil dos meus ministros com o de presidentes de governos anteriores, vão ver a brutal diferença. Agora, é fácil escolher o Marcos Pontes? Não é fácil. Ele estava na prateleira, estava à disposição, mas as pressões de partidos políticos são enormes. Quem foi o nosso último ministro da Ciência e Tecnologia? Ou os últimos? Teriam condição de falar qualquer coisa dessa área aqui? A não ser que estivesse lendo? Se bem que eu não posso saber de tudo que acontece nos 23 ministérios. Eu sou o técnico no momento, 23 em campo. O Marcos Pontes é um deles. Ele me perturba bastante. E eu cobro dele bastante também. Mas na harmonia, não existe briga entre nós. Os ministros conversam entre si, debatem. E olha o que aconteceu essa semana. Estamos já iniciando uma crise de fertilizantes no mundo. Reclamam no Brasil aumento de preço de mantimentos, de combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou na canetada congelar o preço de combustível. Muitos querem. Mas já tivemos experiência de congelamento no passado. Agora, o Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Tomamos as medidas que tinha que tomar naquele momento. Eu fui alijado da possibilidade de ter um plano para combater a pandemia. Esse poder foi dado a governadores e prefeitos. É fácil falar depois do que acontece, mas eu sempre disse, não podemos dissociar o combate ao desemprego do combate ao vírus. Se era para achatar a curva, que curva é essa que durou mais de um ano? As consequências estão aí. Fique em casa, a economia te vê depois. Nos últimos 2 meses, o gás no Reino Unido subiu 300%. A média na Europa está próxima de 200%. Mantimentos em vários países, entre eles o Reino Unido, já começa a faltar. Desabastecimento, que é pior do que a inflação. Lá ninguém está gritando fora Boris Johnson, ou Boris Johnson genocida. Não, um país é um povo, apesar de todos os países terem seus problemas políticos,
E aqui a gente tem que enfrentar. Quis Deus que eu sobrevivesse ao atentado, e também uma eleição que não tinha nada para se eleger, não tinha grupo político, né? Quase nenhum do meu lado. Mais difícil é se manter no poder. É o tempo todo desgaste. Uma CPI que é um circo. Tento nos acusar do que nós não fizemos. Não gastei um centavo com a vacina, com o vaccine, como é que pode ser corrupto? Onde vai acabar isso? Quem perde com isso? Esse desacerto, desencontros, essas críticas vazias, como temos um problema sério pela frente agora, que eu indiquei um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo, e tem corrente que não quer lá, quer impor, e chega recado. A gente resolve CPI, a gente resolve tudo. Me dê a vaga do Supremo. Isso sempre houve. Nós começamos a mudar. Quem se eleger em 22 e 23 indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. As coisas mudam. Muda o ministro, como muda o deputado, muda senadores, muda o presidente. É a rotatividade, é a renovação. Muda os cientistas, outras cabeças, novos horizontes. Mas todo mundo ganha com isso. Temos um presidente que era acusado de ser ditador, que perseguir minorias. Nada aconteceu. Vocês têm um presidente hoje que acredita em Deus, que respeita a Constituição e os seus militares, que respeita e defende a família brasileira, e que deve lealdade ao seu povo. Parece que isso fez revolver as coisas mais esquisitas do Brasil e do mundo. Um governo que completa 3 anos sem corrupção. Pode haver um dia? Pode haver um dia. O ministro Rogério Marinho tem 20 mil obras no ministério dele. O ministro Tarcísio tem centenas de obras. O Marcos Ponce também. Pode acontecer um problema? Pode. Mas não vai ser por incentivo ou conivência do governo ou de ministro nosso. O que mais me fez escolher os ministros foi, primeiro, o critério de confiança. Todo mundo achava que eu ia dar um golpe. Pô, mas eu vou dar um golpe em mim mesmo, pô. Não tem o que falar. Temos um horizonte pela frente, temos um futuro pela frente. Quando se fala em combustível, nós somos autossuficientes. Mas por que esse preço atrelado ao dólar? Eu posso agora rasgar contratos? Como é que fica o Brasil perante o mundo? Cada vez mais a gente recupera a nossa confiança em cada viagem que a gente faz pelo mundo, isso é recuperado. Tivemos há pouco a votação por uma cadeira não permanente do Conselho da ONU, de 190 países, 181 votaram conosco. A nossa política externa vai muito bem. Eu não perco tempo para ler jornais. Mas uma pessoa me disse hoje, né? Você viu o editorial do Estadão? Um cara criticando aí, um nome esquisito, criticando aí a nossa política externa. O que querem que eu faça mais? A satisfação dos novos ministros, 14 de ontem para hoje, que receberam as credenciais, todos querem se aproximar do Brasil. O mundo árabe, países outros, que estão seguindo aquilo que o Trump falou no passado, não podemos ficar dependente apenas de um país, como ele passou a ficar dependente quando eclodiu a questão do coronavírus. Eles não têm segurança alimentar, se bem que Israel tem. Até exporta alimentos para a Europa. Eles têm o botão do transgênico. E muitas vezes se fala grosso, né? Transgênico, tomando um refrigerante com lata vermelha. Não sabe o que está tomando. Quando eu assumi, os parecias que plantam em Mato Grosso, tinham uma multa de 130 milhões de reais por plantarem transgênico.
Ora, o mundo cresce 60 milhões de habitantes por ano. Estamos aproximando de 8 bilhões de habitantes. Não dá para plantar na Lua, Saturno, Marte. Não dá para criar boi no quintal de casa e plantar soja a cobertura do prédio. E nós estamos evoluindo, e muito. Quando eu falei há pouco em fertilizante da crise, tive anteontem uma reunião com a Frente Parlamentar da Agricultura, uns 60 deputados e senadores, e havia conversado o dia anterior com a ministra Tereza Cristina. Esteve presente o Almirante Rocha, que é o nosso secretário de Assuntos Estratégicos. Ele levou lá um caderno, pronto, presidente, começamos a estudar em março, essa questão. Daqui a 15 dias, vou apresentar a possível solução. Uma das soluções passa para buscarmos potássio na foz do Rio Madeira. Não é chegar lá com a picareta e vamos lá, sabemos disso. Mas temos um problema sério. Foi demarcado como terra indígena. Como depois de 10 anos conseguimos a autorização para construir o linhão Manaus-Boa Vista, para levar energia elétrica para lá. Qual o problema? Apesar da linha de transmissão passar ao lado da rodovia Manaus-Boa Vista, passava em reservas indígenas. E os problemas? A OIT 69, entre tantos e tantos outros problemas, como temos em Mato Grosso. Uma rodovia que passa por dentro de uma reserva indígena, 50 quilômetros, esses 50 quilômetros não pode ser asfaltado. Decisão judicial. Então estamos desbordando, construindo e asfaltando 130 quilômetros de uma rodovia para desbordar a reserva indígena. E agora o Supremo Tribunal Federal começou a votar um novo marco temporal. Ministro Fachin, favorável ao novo marco temporal. Péssimo para o Brasil. Cássio Nunes empatou. O Alexandre de Moraes pediu vista. Mas se passar o novo marco temporal, nós hoje que já temos uma área equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena, 14% do território nacional, teremos outra região sudeste. E pela localização geográfica das centenas de novas reservas, anula-se outra região sudeste. Na ONU, falei por alto isso. Não fale nesse assunto, não toque nisso. Faça um discurso de estadista. Que estadista, porra? Entre esses 7 embaixadores, não vou citar o país, um começou a falar grosso sobre a Amazônia. Eu perguntei, olha, qual é a energia do seu país? Qual é a fonte? É fóssil. Vossa Senhoria sabe o que é mata ciliar? Floresta úmida não pega fogo. Pode voar Boa Vista, Manaus, fazer um triângulo, em qualquer época do ano, não pega fogo. Pode levar um tambor de gasolina, jogar lá e tocar fogo. Vai pegar fogo enquanto tiver combustível. Não pega fogo. Se somarmos ao longo dos 20 anos, tudo que foi queimado e desmatado da Amazônia, já foi desmatado da Amazônia 2 vezes. Muitas vezes é brasileiro, mal brasileiro, jogando contra si próprio. Agora, enquanto se faz isso, reserva indígena como a Roosevelt, eu não sei a quantidade, mas sai diamante aos borbotões. Tem uma viagem marcada para Roraima, vou para Pacaraima. Eu quero mostrar, fazer uma live de algumas horas, mostrando as venezuelanas chegando no Brasil. Muitas grávidas, com criança no colo, uma trouxa na cabeça, uma mala na mão, sendo mineradas ao longo do percurso e se prostituindo para sobreviver. Fugindo da maravilha do socialismo que aquelas pessoas defendem lá atrás. Você pode criticar a nós, no regime que nós estamos. Eu quero ver a crítica num país onde não se tem liberdade. E nós somos obrigados a defender esse tipo de gente. A mostrar que todos nós sofreremos com a mudança de regime, como patina a nossa querida Argentina, a gente pede a Deus que mude, cujo povo conduziu ao poder quem tinha colocado a Argentina à beira do abismo. O mesmo com a nossa querido Chile.
E eu tenho falado com o Paulo Guedes. Paulo Guedes, não basta a economia. Você tem que ter um viés político. Paulo Guedes participou da recuperação econômica do Chile. Crescia no mínimo 5% todo ano e chegou num problema sério. Temos que se preocupar com o populismo. Eu sou melhor. Não, tem centenas, milhares de pessoas melhores do que eu. Mas a oportunidade caiu para mim. Oportunidade não, missão. E não quero aquela minha cadeira. Se não tiver estômago e muita cabeça, destrói a tua família no primeiro momento. Raras são as pessoas que entram lá para falar de Brasil. Geralmente é um apoio, está difícil a situação, se não pintar o ministério fica complicado. Olha, nossos estatais, no final do governo Dilma dava prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora está dando lucro de dezenas de bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional, além da energia, obviamente, né? O que mais produzia? Quase nada. O ano passado investimos 2,5 bilhões da Itaipu Binacional. Concluiremos até meados do ano que vem a segunda ponte com o Paraguai. Já está pronta a exceção da pista de Foz do Iguaçu. O pessoal não vai para visitar as cataratas, não vai pousar mais na Argentina, vai pousar no Brasil. E assim é o nosso trabalho pelo Brasil. Agora, o que vem de vocês, a inovação, é sangue novo, é a esperança, é falar, puxa vida, para não falar palavrão, né? Pô, nós temos futuro, pô. Tem gente que está se preocupada, está se preocupando com isso, está se dedicando. Não é fácil a vida de pesquisadores. Quando eu estive no Vale do Ribeira, dei umas enxadadas por lá, peguei meio saco de grafite e uma parte levei para a universidade aqui do nosso querido Milton aqui, a Mackenzie. Obrigado, Milton. E daí fui no laboratório. Me levaram. Tinha algumas dezenas de pesquisadores, e logicamente a gente percebe que não eram brasileiros. Existia uma menina, inclusive, afrodescendente. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, de Angola. Não vou complementar. Foi Angola que mandou para cá, ou cujo país está naquele país que patrocinou a vinda dela para cá. Agora, o que mais tira é gente de fora, de vários países do mundo. Poucos brasileiros. E quando eu vejo agora, me mostra uma bateria de nióbio, que já existe, que há uma possibilidade muito grande, temos o primeiro veículo movido a bateria de nióbio ano que vem, a gente fica mais jovem. Estou me sentindo um capitão do exército aqui, porque a minha turma toda, né, está na idade aqui do Braga Neto, general de exército. Isso nos dá esperança, nos enche de orgulho, dá uma injeção de ânimo, faz pensar que realmente nós temos um futuro. Por que a gente não vai ter futuro? O ano que vem tem eleições, vamos renovar, prestigiar quem fez um bom trabalho e renovar. Pode ter certeza que não vai ter sacanagem nas eleições, não. Convidar as Forças Armadas, nós aceitamos, e vamos participar de todo o processo eleitoral. Vamos acabar com a suspeição. Tudo quase que eu faço passa pelo parlamento. E o voto não é fácil. Mas nós realmente, quem acredita, temos Deus, temos realmente um grande futuro. Assim como lá em Israel, muitas vezes guerras perdidas, né, transformaram-se em vitória. Quantas vezes aqui nós tivemos na beira do socialismo e fomos salvos? Vencemos, estamos com liberdade, mas devemos preservá-la. Eu jogo dentro das 4 linhas. Alguns querem que a gente saia fora delas, apesar de outros estarem jogando fora dela. Mas se eu sair fora,
a gente já sabe como é que pode se transformar o Brasil. Eu dou minha vida pela pátria. Assim como vocês dão a vida de vocês pela liberdade. Vamos lá que o Brasil é nosso, pessoal. Acredite. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.